Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela tem o nosso portal na internet, onde você também pode acompanhar a nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós temos a satisfação de entrevistar aqui o cineasta Noilton Nunes. Noilton está ultimando as últimas gravações para o lançamento de um novo filme, Poetisa. Obrigado, Noilton. Obrigado a você. Me diga aí, a gente conversando sobre cinema, qual é a situação do cinema hoje no Brasil? A situação do cinema no Brasil, a situação da cultura no Brasil, a situação das artes no Brasil, elas estão muito bombardeadas, elas estão sendo muito massacradas, mas nós resistimos. Já sabemos que a gente vai ganhar esse jogo de goleada. Vai ser uma coisa assim, que daqui a mais uns meses, alguns anos, nós vamos ver esse passado sombrio, né, desse ano de 2019 e vamos mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, como que nós resistimos a esse avanço do que eu chamo de neofascismo tropical, e nós vamos vencê-los com muita elegância. É mesmo? Muita elegância. E de onde é que vem esse otimismo? Esse otimismo vem, agora nesse momento eu estou recomeçando mais um novo filme, que é o Poetisa. Poetisa em estado de bem-estar profundo. Esse é o título completo do filme. Então, quando você começa a sentir que o filme decolou, um trabalho seu decolou, você começa a ganhar uma força estranha, aquela força estranha da música do Roberto Carlos, uma força estranha que vem e que bota você para frente. Então, eu hoje falo para os meus amigos cineastas que é preciso ter muita sabedoria para vencermos essa tempestade. Eu sou presidente do movimento dos sem tela. Sem tela? Sem tela. Sem terra, sem casa, sem direitos, e você é dos sem telas. Exatamente. Eu sou muito amigo do Stedley. O Stedley já disse, nós precisamos fazer um casamento tríplice. Sem tela, sem terra e sem teto. O dia que a gente conseguir fazer essa união, nós vamos mostrar para o Brasil, para o mundo, que há possibilidade de uma nova vida daqui para frente. Mas a situação não é de brincadeira. Nós estamos passando realmente por momentos muito graves. Agora mesmo, a última coisa horrível que esse desgoverno fez foi mandar tirar todos os cartazes dos filmes brasileiros dos sites da Ancine. É uma coisa assim totalmente absurda. Então nós estamos dando troco, pedindo para todos os nossos amigos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para colocarmos todos os cartazes que nós temos em vista, à disposição, para que as pessoas se relembrem do que nós temos de grande riqueza, né? De grande produção, que não pode ser esquecida. Não vai ser esse governo que vai nos sufocar. Agora, Noilton, você demonstra um entusiasmo aí quando fala do cinema. E como é que isso começou? Qual é a influência? De onde veio isso? O meu cinema começou aqui do lado, na Associação Cristã de Moços, onde eu estudava. Lá pelo ginásio, eu comecei a participar muito do Paissandu. Com meus amigos, eu ia muito para o Paissandu, eu ia muito para... Você está falando daquele cinema lá em Botafogo? O Paissandu não, o Paissandu aqui na Paissandu, aqui no Flamengo. No Flamengo, no Botafogo não, é Flamengo. E ia muito na Cinemateca do MAN, ia muito naquele cinema que tinha do Ricardo Clavalbin, do Museu da Imagem e do Som. Então eu fui conseguindo fazer uma espécie de um curso de cinema dos mais práticos, dos mais
fortes vendo as programações que eram mantidas nesses circuitos culturais. Na Cinemateca do MAN eu fiz um curso com José Carlos Avelar, com Ronald Monteiro e com uma turma boa da Cinemateca. Um curso que me deu também me deu assim, uma força muito grande para descobrir, para abrir os olhos e começar a ver o que é o cinema. O mundo, a humanidade, para mim, ela está dividida em dois tempos. Antes do cinema e depois do cinema. Não é antes de Cristo e depois de Cristo. É antes do cinema e depois do cinema. Quando aquela locomotiva filmada pelos irmãos Lumière apareceu numa tela e depois aqueles operários todos saindo daquela fábrica, aquilo ali mostrou para o ser humano, para a humanidade, que existia uma outra possibilidade de comunicação. Então, a partir dali, o mundo ganhou uma espécie de espelho, uma espécie de possibilidade de ver melhor a situação. Por exemplo, o Poetiza, eu fiz uma grande pesquisa sobre como começou o fascismo e como começou o nazismo. O que nós temos de documentários a respeito desses fatos é de uma riqueza enorme. Os cineastas que documentaram esse momento da vida da humanidade, eles foram muito bons, com aquelas câmeras pesadas daquela época, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, filmando do jeito que eles filmaram, deixando para nós uma possibilidade de enxergar o passado com aquela força. Nós não podemos perder de vista esse grande trabalho já feito pelo cinema. Agora, por exemplo, tem uma série na televisão que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com esses documentários muito bem editados e em cores. Já viu isso? Já. Muito incrível, um trabalho excelente que está dando assim para os historiadores, para o pessoal de cinema, para as pessoas de uma maneira geral, uma ideia como foi que aconteceu no Primeiro e na Segunda Guerra Mundial. Mas, Noilton, você resgatou bem o papel do cinema como uma nova forma de comunicação e tal, mais intensa, onde consegue transmitir a mensagem de forma mais profunda. Mas todo meio ele pode ser usado por um lado ou pelo outro. Exatamente. E qual o balanço que você faz aí do cinema em poucas palavras? Nós, cineastas brasileiros, nós temos algumas associações, a Associação Brasileira de Cineastas, a Associação Paulista de Cineastas, Fórum dos Cineastas, que dentro dessa bolha nós nos comunicamos muito bem. E a nossa perspectiva agora é de não deixar parar a locomotiva. Nós temos que continuar a fazer os nossos filmes, inventando outros meios de produção, porque esse meio que está nas mãos do desgoverno, através dessa manipulação que eles estão fazendo nos órgãos de cultura, na Ancine, na Funarte, no Ministério da Cultura, é um meio muito espinhoso para que nós possamos realizar, botar para fora todas as ideias que nós temos. Então, nós vamos ter que reinventar. Por exemplo, Poetiza é uma reinvenção. Nós dizemos que é um filme que está sendo feito através de parcerias solidárias. Nós vamos fazer um evento no dia 10 de dezembro, lá na ABI, naquele salão da ABI, naquele auditório do 9º andar, naquele palco onde já aconteceram fatos históricos da história do Brasil. Nós vamos fazer lá uma apresentação do que é esse filme. Vamos deixar as portas abertas e vamos fazer uns ensaios, vamos fazer umas gravações e vamos fazer uma espécie de mostruário do filme. O que é o filme, a identidade visual do filme, o que nós já fizemos, para que as pessoas tenham uma ideia muito clara da possibilidade do filme. E vamos, a partir desse momento, abrir o que nós achamos que hoje é uma solução para as pessoas
se realizarem através de vaquinhas eletrônicas, ações entre amigos, para que a gente consiga o mínimo necessário para fazer o filme. Financiar o filme. A gente não quer o máximo, a gente quer exatamente o que dê para fazer o filme. Nós vamos continuar até o final da entrevista falando do Poetiza, mas eu tenho que explorar você aqui, certo? Então é o seguinte, e a internet? Como é que você viu essa utilização do meio cibernético, certo, para a comunicação, e o que isso interferiu, se foi positivo na sua avaliação ou não, para o cinema? Eu dou aula de cinema em alguns lugares, então eu sempre digo o seguinte: o Brasil é considerado, dos povos, o brasileiro é considerado dos mais analfabetos audiovisuais do planeta. Por que nós somos considerados tão analfabetos no mundo inteiro, pelas pessoas do mundo inteiro? Porque quando Dutra foi aos Estados Unidos nos anos 50 e voltou abrindo as pernas para a entrada dos americanos de uma maneira avassaladora aqui no nosso país, o pessoal de cinema veio com toda a força, veio Walt Disney, vieram várias pessoas, e a invasão começou. A invasão começou, e hoje, se você fizer uma matemática simplérrima, que eu falo para os meus alunos, é o seguinte: abre o jornal, vê quantos filmes hoje vai passar na TV Globo, por exemplo. Vamos pegar a TV Globo, que ela é a maior emissora do país, então vamos ver quantos filmes eles vão passar. Eles vão passar 3 filmes, 4 filmes norte-americanos todos os dias. Todos os dias. Então, se você fizer a matemática em 10 dias, vamos botar 3 por dia. A sessão da tarde, depois o tela quente, não sei o quê, depois de madrugada eles botam 2 ou 3, mas vamos ficar com 3 filmes por dia. Em 10 dias são 30 filmes. Em 20 dias são 60 filmes. Em um mês são 90 filmes. Em 10 meses são 900 filmes. Em um ano são 1000 filmes. 1000 filmes por dia, né? Nesse conjunto dessa invasão deles. Por mês, né? Por mês, por ano. Por ano são 1000 filmes por ano. Isso, por ano. Em 50 anos de domínio da TV Globo, falando só da TV Globo, são 50.000 filmes que invadiram os olhos, os ouvidos, a mente desse nosso povo. Ele foi totalmente acostumado a ver o American Way of Life, a gostar daquilo tudo, com um agravante. A maior parte desses filmes é subsidiada pela indústria bélica, para vender armas. Você vê um revolvinho, uma metralhadora, uma bomba explodindo, aquilo tudo é merchandising. Você não bota nada num filme sem ser com uma intenção. Eu posso botar um copo de Guaraná, posso botar um não sei o quê, mas se eu botar uma arma, aquilo ali é para vender aquela arma. Como o cinema fez muito, quer dizer, a empresa de fumo, né? Exatamente. Cigarro e tal. Cigarro. Aqueles filmes, o cara os filmes franceses morreu de câncer. Então o cinema tem coisas muito saudáveis e positivas para a humanidade, e tem coisas muito atrasadas que vão contribuindo para que a humanidade, de uma maneira geral, não dê um grande salto, o salto que vai ser cada vez mais necessário para a gente enfrentar toda essa problemática que nós estamos vivendo. Só para concluir essa coisa dos filmes subsidiados pelo... Porque você falou da televisão, mas tem também as salas de cinema, né? Quer dizer, um filme desse lançamento de Hollywood quase não permite que outro filme se apresente na semana, né? Todos os espaços eles tomam. Agora, a nossa grande chance é que nós temos na nossa mão o celular. Eu vejo todos os meus filmes a hora que eu quiser, apertando um botãozinho, YouTube, e vejo lá, boto lá no Hilton Nunes, e tem todos os meus filmes, quase todos os meus filmes, lá no YouTube. Eu vejo na palma da minha mão. Quem quiser pode fazer isso, fazer essa experiência no YouTube, no Hilton Nunes, e escolhe lá o filme que você quer ver. No Hilton Nunes, canal no YouTube. Então, pessoal, você pode aí checar isso. Exatamente. E você vai ver tudo com uma facilidade enorme. Essa é a grande possibilidade da nossa
mudança de hábitos, porque a maior parte das pessoas já está parando de ver televisão. A televisão está ficando cada vez mais como um liquidificador encostado, né? A televisão que você está falando é essa programação com horário marcado para você ver e tal. Exatamente. Mas a televisão que você pode ver a qualquer momento, ela está ocupando esse espaço, né? Ela vai cada vez crescer. Que é por demanda, né? Por exemplo, eu faço uma pesquisa junto às pessoas. Por exemplo, o meu filho mora em Miguel Pereira. Aí de vez em quando eu pego o trem lá na Central do Brasil, solto em Japeri e pego um ônibus e vou lá para Miguel Pereira. Nesse percurso que eu faço questão de ir no momento de mais movimento, você vê aquela massa de pessoas comprimida dentro daqueles vagões, não tem chance de pensamento ali. Não tem chance de pensamento. E os que conseguem sentar, pegam o seu celular e começam a ver as coisas mais horrendas possíveis. O bombardeio através dos celulares também é de uma... Por isso que o nosso infeliz ganhou as eleições. Ele fez uma maquinação copiando dos Estados Unidos, copiando do Trump, e fez essa maquinação toda e ganhou as eleições de uma maneira ilegal. Eu quero deixar aqui, posso invadir mais um pouquinho? Claro! Eu vou deixar aqui uma frase que é a seguinte: hoje, no Brasil, essa frase está na boca da poetisa. A poetisa é uma jovem poeta que viaja pelo Brasil e pelo mundo, e quando ela volta, ela conta tudo que está acontecendo para o marido que está em coma. Sim. Então ela chega para o marido e fala: querido, hoje no Brasil, quem pensa, quem estuda, quem pesquisa é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. É a imbecilidade triunfante. Essa frase é do Euclides da Cunha e tem mais de 100 anos. Parece que ela foi escrita agora por você, ali no bar, na esquina. A imbecilidade triunfante, os imbecis triunfantes, tomaram o poder através de um golpe que estrupou a nossa jovem democracia, a nossa adolescente democracia. Vamos sangrá-la todos os dias, foi a frase senha para começar os bombardeios, a pauta-bomba, a pedalada, o conjunto da obra, e depois o impeachment da Dilma, e depois veio o bombardeio em cima do Lula, a prisão do Lula, e nós estamos vivendo hoje essa repercussão então, toda. Mas e você levantou aí, então, a época dos governos populares, você citou a Dilma, o Lula, e você acha que nesse período de 12, 13, quase 13 anos de governos populares, essa questão da participação do cinema, do estímulo à cultura, a financiamentos horizontais, e inclusive em outras regiões do país, etc., não contribuíram para se criar uma importância do cinema brasileiro, que inclusive com o Collor, né, ele fechou a Embrafilme, não é isso? E depois, nos governos populares, você não acha que essa política pode permitir esse otimismo que você teve lá na primeira resposta? Exatamente. Eu fico muito preocupado, porque quando o Lula entrou, eu pensei, puxa, agora vai vir a democracia nas comunicações. A democracia nas comunicações, ela ainda está por vir, mas ela tem que vir, porque ninguém aguenta mais ficar sendo bitolado por esses bombardeios globais. Bandeirante, Record, é um bombardeio midiático que possibilitou a entrada de pessoas no poder de uma maneira muito nociva. Então, essa máquina que foi montada, quando o Lula tomou o poder, eu acreditava que a gente ia conseguir fazer uma grande mudança.
Ele foi, para mim, muito delicado com essa estrutura. Ele deveria nessa área não avançou, não. Não avançou, ele deveria ter botado o pé na porta. Agora parece que ele está com outra visão. Ele está com outra visão muito mais clara sobre essa situação. Eu gostava muito daquela política do Gilberto Gil, de colocação no Brasil inteiro de pontos de cultura. Aquilo ali, para mim, como ele explicava, aquilo ali era o Douyin. Enfiava uma agulhinha, né, e ali a energia circulava. Agora, eu acho que aquilo pecou, devia ser cada vez mais intenso, devia ter ponto de cultura até em todas as esquinas, como, por exemplo, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias. Eu achava que o Brasil, naquele momento do Lula e da Dilma, ele ia explodir na comunicação popular. Não aconteceu, mas acredito que isso está prestes a acontecer. Eu não acredito que esse governo vá se segurar até o fim. Vou deixar isso bem claro aqui. Não acredito que este desgoverno vai chegar até o fim. Vai cair do cavalo breve. Então vamos caminhando para o encerramento aqui. Como o pessoal pode participar, colaborando, contribuindo com essas contribuições, você falou, solidárias, não é isso? Para você editar esse filme, Poetiza. Esse filme nós vamos fazê-lo de uma maneira muito simples, mas muito objetiva. A ABI está dando um apoio muito interessante para o percurso do filme. Essas filmagens que nós vamos fazer lá, nesse palco histórico, elas vão dar uma clareza. Nós vamos fazendo as gravações e imediatamente, no mesmo dia, esse material já vai para as redes sociais. Nós não vamos ficar com o filme trancado e o espectador só vai ver o produto final daqui a 1 ano, 2 anos. Não. Cada movimento do filme já vai rapidamente para as mídias, para que as pessoas possam acompanhar e começar a jogar conosco junto. Então, no dia 10, que nós vamos dar esse start, nós vamos lançar as nossas bases e os nossos projetos de apoio. Vamos fazer a vaquinha eletrônica, vai ter as informações de onde vão ser feitas as possibilidades de depósito. Nós vamos mostrar no dia 10 lá uma espécie de um mostruário sobre o filme e que no final vai terminar da seguinte maneira: bote o seu nome nos créditos do filme Poetiza, o filme que venceu o neofascismo tropical. Então você encontra as informações no canal Noilton Nunes, no YouTube ou no Facebook, também no YouTube? Noilton Nunes também. E vamos expandir isso para que... Isso aí é bem sério. Deus já sabe que nós estamos fazendo esse filme e está nos apoiando. Só falta agora todo mundo. Deus e todo mundo fazendo Poetiza tornar-se um grande acontecimento cultural. Noilton, muito obrigado. Cultural, política, de artística, etc. Muito obrigado a vocês, muito obrigado à TV Cultura, à TV Comunitária, que está cada vez melhor. A ABI também é outro monumento nacional que está acordando. Aliás, faltou só essa frasezinha no filme. A Poetiza, ela passa o tempo inteiro tentando acordar o marido. O marido se chama Felizmindo Brasil. Acorda, Felizmindo. Acorda, Brasil. Olha o que estão fazendo com o Brasil. Acorda, Brasil. Com essa chamada, estamos encerrando aqui a entrevista com o Noilton Nunes, cineasta, que está produzindo o filme Poetiza. Eu queria agradecer a você, a sua paciência e a sua audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O telefone e o e-mail está aí na tela para você interagir, dar opinião sobre essa entrevista ou qualquer outra programação da TV. E o nosso portal na internet, você pode assistir a nossa programação igualzinho se estivesse sentado no seu sofá assistindo o Canal 6, www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo programa da TV Comunitária do Rio.